Se você tem o desejo de fazer a obra de Deus no altar e quer aprender mais ou tirar as suas dúvidas, acompanhe o quadro Escolhidos para o Altar. Saiba das dificuldades da obra de Deus pelo mundo afora e o privilégio de levar o Evangelho a toda criatura. É só enviar o e-mail para domingosiqueira@r7.com. Está no ar Escolhidos para o Altar, para todos que têm o chamado de Deus. Olá, tudo bem? Muito boa noite a todos que nos acompanham nesse quadro Escolhidos para o Altar. Eu estou aqui hoje com a minha esposa aqui ao meu lado para contar a nossa experiência. O que é fazer a obra de Deus fora do nosso país, em outros países, outras nações. Quais as experiências que nós ali enfrentamos e atravessamos no decorrer do tempo. E nós ficamos 3 anos em Angola. 3 anos fazendo a obra naquele país, com muitas lutas, muitas dificuldades. Se fossem relatar todos aqui, seria algo muito grande para falar, mas vamos procurar resumir tudo aquilo que nós passamos lá com a obra da Igreja Universal em Angola. E quais são as maiores dificuldades? Enfrentamos muitas delas, mas uma das maiores era o quê? A fome, a guerra, né? A guerra de 27 anos naquele país, guerra civil, onde muitas famílias foram ceifadas, dizimadas, e as pessoas eram transportadas de um lado para o outro com um êxito e colocado em tendas, em acampamentos, sem nenhuma provisão, sem nada. E nós tínhamos essa dificuldade para chegar até eles. Está aqui minha esposa também está ao meu lado. Ela pode dizer um pouco mais do que realmente, o que nós enfrentamos lá, Tita. A maior dificuldade da obra em Angola a gente pode se dizer assim, que era uma dificuldade física, uma dificuldade espiritual, porque às vezes queríamos falar de Jesus e éramos barrados, tínhamos que falar da forma que não viesse afetar até mesmo aqueles que eram os militares, né? Que a gente eram vigiados de todas as formas. Então, e todas as dificuldades que passávamos com eles, e às vezes eles mesmos não podiam também falar daquilo que eles estavam passando, e a gente se limitava, né, nesse sentido, porque eles não podiam abrir, e então a gente não tinha muito o que fazer a não ser clamar a Deus para que tirasse aquele povo daquela situação. É uma situação de morte, onde eles perdiam os familiares na guerra, ou então eles voltavam mutilados e não tinham como tratar, porque não existiam com uma condição... a saúde era muito precária, né? Então o povo sofria muito com a saúde. E a gente só dependia mesmo de Deus para orar por aquele povo, até mesmo na hora deles terem uma dor, e de ver eles pararem de chorar, parar de sofrer, parar de gemer, né? E sem contar a fome que eles passavam, porque não existia alimento no país, não existia uma condição nenhuma para eles, para a sobrevivência deles. E a parte espiritual era a que mais era afetada, porque muitos deles chegavam até nós e diziam assim, pastor, o que eu faço? Eu não tenho mais ninguém, eu perdi a família, perdi tudo. O que restou para a minha vida? Então aí que entrava a parte espiritual, onde entrava a ação do Espírito Santo em dar forças para eles enfrentarem e verem uma vida diferente, que até então não tinham conhecimento deste Deus que fomos levar até eles. Então essas maiores dificuldades, a doença, por exemplo, a malária. Inclusive nós temos até uma situação particular que até o nosso próprio filho, com 6 anos, pegou malária várias vezes e passou um momento muito difícil, quase de morte.
Mas nem isso impediu que a gente continuasse a falar de Deus. Com todas as dificuldades, com todas as lutas, nós continuamos nessa fé. E como a minha esposa falava, é muito difícil. Muitas vezes, várias províncias, nós queríamos ir até elas. Quando eu falo província, são cidades. E não tinha como se deslocar essas cidades, não tinha como chegar até elas, por causa das estradas minadas. Por exemplo, quando tinha os confrontos fortes mesmo, o aeroporto fechava, não descia avião, o porto fechava, não encostava navios, e então ficava difícil levar a palavra de Deus. Mas com todas essas lutas, nós ali durante 3 anos que ficamos ali, conseguimos, com muita luta, como é as coisas de Deus, enfrentar essas barreiras e vencê-las. Muitas das vezes nós tivemos que, na hora da reunião, do culto, parar tudo por causa dos tiroteios, abaixar entre os bancos e ficar ali esperando acalmar tudo, esperando acabar tudo. Inclusive isso é relatado também no livro do bispo, o terceiro Nada a Perder 3, tem isso escrito lá, que ele mesmo relata sobre isso, porque foi momentos difíceis, mas a palavra de Deus ninguém pode impedir dela ser pregada. E a minha esposa também tem experiências em relação às esposas que estavam lá, as famílias que estavam lá, o que nós passávamos em caso de alimentação, de transporte, como é que era a situação? Uma situação difícil, muito difícil mesmo, que passamos lá. Foi até mesmo, a gente está sempre falando da saúde, mas não é que a gente foi para lá doente ou estávamos doentes, mas situações tipo, pegam a malária, que é a doença mais corriqueira que acontecia lá todos os dias, devido à falta de higiene do próprio país, porque eram pessoas mortas devido às guerras no meio da rua, por todos os lados. E então aqueles corpos ali acabavam transmitindo doenças, né, com a picada dos mosquitos, como no caso da malária, do paludismo e até mesmo a febre tifo, né? Como uma esposa grávida, aconteceu que ela pegou a malária e na hora do parto, a dificuldade muito grande, e fiquei rodando várias horas com ela dentro do carro até o bebê vir a nascer, porque não encontrávamos um hospital, alguém que pudesse nos ajudar e nos socorrer naquela madrugada. Então, foram situações assim que nos ajudaram a chegar, não só de nos unir cada vez mais, os pastores, as esposas, a gente ser muito unidos, mas nos valorizar cada vez mais o que Deus estava fazendo por nós ali. Porque no meio de toda aquela guerra, de toda aquela dificuldade, da fome, né? Porque tinha o dinheiro para comprar, mas não tinha onde comprar, porque tudo era destruído pelos guerrilheiros, né? E então havia saques na cidade, havia um saque nas casas, então não tinha como, não existia alimentação. Então, com tudo isso, nós nos uníamos ali e buscávamos a resposta em Deus, não em favor de nós mesmos, mas principalmente em favor daqueles que Deus nos enviou para ser salvo, para ganhar aquelas almas, porque a gente tinha aquele desejo que, embora todo esse sofrimento, não queríamos em nenhum momento apartar-nos dali, porque a gente seria, né, uma forma da gente ver a palavra de Deus cumprida, né? E cada pessoa que a gente conseguia salvar, como filho dessa esposa, né, que no meio daquela luta toda, na madrugada, a gente fazendo parto dentro do carro, com a luz do próprio carro ligado, né? Então, ali a gente pôde ver Deus atuando, porque essa criança hoje está viva, está grande, ainda mora para lá ainda, está lá na África, né? E
foi salva naquele momento, e muitos outros episódios, como pastores que teve problemas sérios de malária, o nosso próprio filho, né, que além da malária pegou a tifo. Então, essa é a fé, entendeu? A situação é difícil, as dificuldades vêm, sabe? Não é porque a guerra acabou em Angola que não existem outras guerras. Mas a maior guerra, essa guerra tem que ser sua, de lutar com Deus para que muitas almas sejam alcançadas. Aí que está. Para vocês que estão acompanhando agora esse quadro, entender o que é. Se lá estávamos, nós estávamos cumprindo apenas uma palavra, porque quando nos chamaram, eu lembro isso, por que você quer fazer a obra de Deus? Eu quero ganhar almas. E é essas almas que nós vemos ganhando há tantos anos. Estamos aqui, depois de tantos anos, mais de 30 anos. E uma coisa importante, aquilo que Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não importa o lugar, a dificuldade, o que quer que seja. Então, o que eu digo àqueles que querem ser obreiros, querem estar no altar, pregar a palavra de Deus, saiba que é com luta. Lembre só de uma coisa, como a minha esposa acabou de se referir agora: Deus não chama os capacitados, mas capacita quem Ele chama. Se Ele vê dentro de você a intenção do seu coração, você tem o Espírito Santo, você quer ganhar almas, você quer lutar pelas almas, nenhuma barreira te prende. E lembre-se de uma coisa muito importante: não importa a idade, se é novo, se é idade ou é idoso, a alma não tem idade, a alma não envelhece, o espírito não envelhece. Então, enquanto há fôlego de vida, temos que lutar pelas almas. Então, esse é o recado que eu dou a vocês que querem fazer a obra no altar, obreiros, obreiras, amanhã pastores, bispos, enfim. Que você lembre-se de uma coisa: naquele tempo carregavam a arca e a autoridade de Deus chegava nos lugares. Hoje não. A arca somos nós. Está dentro de nós a palavra, que é o verbo, a palavra. Está dentro de nós o maná, que é o próprio Jesus Cristo, alimentando. Está dentro de nós a vara de Arão, que a caminhada que floresce falando a palavra de Deus. Esse é o recado que eu dou a vocês. Tem muitas coisas para falar, mas eu creio que você já tem uma noção de quem quer pregar a palavra de Deus vai encontrar muitas outras. Que Deus abençoe todos vocês. Uma boa noite a todos. Que sirva de exemplo a todos esse nosso testemunho. Boa noite.